O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa história é bastante conhecida pelos leitores da Bíblia, principalmente leitores do Novo Testamento, a história da mulher adúltera. Que aqui, nesse texto, nós vemos que aqui há uma tensão, há algo tenso aqui, dessa história dessa mulher apanhada em adultério. Alguns homens, aqui o texto diz, alguns homens investidos de autoridade, os religiosos daquela época, eles flagraram essa mulher em adultério. Com certeza eles a pegam à força, com uma certa violência. Afinal de contas, ela estava transgredindo a lei e arrastam-na até a presença de Jesus. E Jesus estava ensinando no templo, ensinando as pessoas. O povo estava sentado com ele e Jesus ensinando a palavra. Aí arrastam essa mulher até a presença de Jesus. E essa mulher, totalmente desconfigurada enquanto ser, enquanto gente, uma pessoa arrasada social, uma pessoa arrasada no aspecto moral, como também no mundo psicológico. Veja bem que ela estava numa situação de desconfiguração total do seu ser. Nesse contexto, ela não esperava nada mais e nada menos do que a própria morte. Ela sabia que a morte a aguardava, e uma morte muito dolorosa, seria por apedrejamento. Ninguém naquele momento, naquela circunstância, se importaria com os sentimentos dela, com os gritos dela, com o clamor dela. Ela estava também agastada pelo próprio pecado, derrotada interiormente pelos seus erros, pelas suas sucessivas quedas, totalmente enfraquecida pelas ofensas, pelas acusações dos outros, incapaz de ser amada e incapaz de amar a si mesma também, amar a si própria. Então é completamente desguarnecida, ela estava vulnerável a qualquer outro tipo de ações humanas que pudesse ainda mais diminuí-la. Então, diante de acusações como essa, pelos religiosos diante de Cristo, ela só esperava o veredito da condenação. Ela, para os religiosos, como é que a religião também é má, a religião se torna diabólica, porque para eles, os religiosos, essa pessoa aqui, essa mulher não era uma pessoa, ela era menos que isso.
ela era um caso, ela tinha que ser um caso, ela tinha que ser um exemplo, e ainda mais ela tinha que ser a armadilha para Jesus. Ela tinha que ser a armadilha perfeita para que também eles tivessem um motivo para condenar Jesus. Então não seria só ela que seria apedrejada, eles queriam também apedrejar o próprio Jesus que estava ali. Mestre, te trouxemos um caso aqui para você. Esse caso está aqui diante de você. Esse aqui é o caso. E pela nossa lei, pela lei de Moisés, essa mulher tem que morrer apedrejada até a morte. Qual é o seu veredito, Jesus? Qual é a sua opinião a esse respeito? Aqui, representado por esses homens, por esses religiosos aqui, está representado a religião seca, a religião insensível, a religião arbitrária, a religião condenatória, que condena. Esses homens, eles eram capazes de prender, eles sabiam como condenar, mas eles eram ineficazes em restaurar uma vida que estava arrasada, uma vida que estava prostrada, precisando de restauração. Eles não sabiam fazer isso. E o texto diz que Jesus se abaixa. Ele começa a escrever ali na areia, ele está inclinado, ele se inclina, ele começa a escrever. Eu, pessoalmente, não sei o que Cristo poderia estar escrevendo naquele momento, naquela circunstância. Mas o que eu sei dele é que ele não torna o culpado mais culpado do que ele já é. Não. A missão do Filho do Homem, a missão de Jesus, o Cristo, a intenção dele é salvar aquele que está perdido. É salvar aquele que está no caminho da condenação. Não era destruir a vida humana, porém, salvar a vida humana. Essa é a missão de Cristo, essa é a missão de Jesus. Mas os líderes pouco se importavam com isso. Eles queriam, de fato, condenar essa mulher e condenar Cristo também, tentando pegar ele em algum erro, né? Era para tentar a Jesus. E eles insistiam. Vamos, qual é o seu veredito? Qual é a sua resposta? Precisamos definir isso já. Não tem muito o que pensar, Jesus. Aí Jesus responde essa resposta que a maioria conhece. Talvez não com a sua profundidade. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Em outras palavras, o que Jesus quis dizer é: se algum de vocês que estão aqui acusando essa mulher, se algum de vocês nunca se sentiu culpado de ter quebrado esse princípio da lei, nunca se sentiu culpado de ter feito a mesma coisa, ou do desejo de fazer a mesma coisa, isto é, o desejo de também adulterar, de fazer algo ilícito, se vocês nunca tiveram nesse mesmo tipo de comportamento, de intenção, seja o primeiro a atirar nela pedras, pois você vai ter todo o direito de assim fazer. Aí o texto diz que Jesus volta a se inclinar, ele se inclina, volta a escrever. Penso que aos olhos de Jesus, acusadores e acusadora estavam sendo encarados da mesma forma. Ninguém estava acima de alguém naquela circunstância. E Jesus parece que faz eles se encararem assim, se perceberem assim. A diferença é que algo já estava se iniciando no interior daquela mulher. Um processo de libertação, de renovação no interior dela. Enquanto que, aparentemente, assim, provavelmente,
nos outros, nos religiosos, não. Assim que também aqui nos diz que um após outro, eles ouvindo essa resposta, acusados pela própria consciência, falam, cara, agora ele nos pegou. Ele jogou contra nós aquilo que nós queríamos fazer contra ele, contra ela. Eles acusados pela própria consciência, a começar pelos mais velhos, eles começaram a sair. E saíram, né, da presença da mulher e da presença de Jesus. Aí Jesus começa o quê? A tratar do problema da mulher. Ele a ergue, ele a posiciona. E de fato, ele a chama de mulher. Ele vê essa mulher como alvo de condenação. E sempre existe esses dois extremos, né? Existe aqui um que é o Filho de Deus, que é o limpo, que é o santo, que é o Senhor, que é o restaurador, que é o redentor. E do outro lado, a pessoa quebrada, a pessoa culpada, a pessoa condenável. Esses dois extremos se encontram sempre. E é interessante como é que é o comportamento de Cristo diante desse outro extremo, dessa mulher quebrada, dessa mulher culpada, né? Porque, como eu disse, é isso que ele faz, ele a chama de mulher. Para os homens, possivelmente ela era chamada de qualquer coisa, de um objeto. Jesus a olha e diz, mulher. Para Cristo ela não era um caso, ela não era um exemplo. Para ele ela não era uma armadilha. Ela era um ser humano que precisava ser resgatada em sua dignidade e em sua humanidade. E a pergunta dele é, onde estão eles? Cadê os teus acusadores? Onde eles estão? Ninguém te condenou? Eu penso que esse é o momento, sabe? Que ninguém consegue ver a interioridade do outro, a interioridade humana senão Deus. Porque algo novo estava começando a brotar ali. Um arrependimento estava brotando. Ele estava vendo o arrependimento ali. Talvez ninguém ao redor, nem os discípulos talvez estivessem percebendo isso. Mas o olhar de Deus estava penetrando aonde o olhar humano não consegue alcançar naquele momento. Havia um verdadeiro arrependimento brotando daquele coração, naquele interior, daquela mulher. E essa mulher, provavelmente, ela olha para si mesma com esse arrependimento. E o arrependimento cristão, o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, ele não acontece, ele não começa quando a pessoa é condenada, quando dedos são apontados. O verdadeiro arrependimento, ele começa com o amor, começa com o perdão, começa com a conscientização de quem é de fato Jesus e o amor dele que transborda em favor daquele que é indigno, que não tem como meios salvíficos próprios. É o amor que leva ao arrependimento. É o amor de Deus que nos constrange. Ela responde, Senhor, ninguém me condenou, ninguém, Senhor. Ela chama ele de Senhor. Para mim, esse é um indício dessa profundidade de algo que está acontecendo. Ela chama ele de Senhor. Tu és o Senhor da minha vida, porque eu sou carente da tua graça, carente da tua misericórdia. Eu sou uma candidata à tua graça. E se eu estou em pé, Senhor, diante de Ti agora, é porque o Senhor interveio em meu favor. Aí, como ela disse, ninguém me condenou, Jesus diz,
nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Você está livre para não mais pecar. Você está livre para não ter mais o pecado como senhor da sua vida. Agora você está livre para ter-me como senhor da tua existência. Agora você pode ir sem medo algum de que o pecado será o senhor da sua vida. Vai e não peques mais. Imagine a vibração dessa mulher, gente. Ela sai da culpa, da condenação, para a absolvição, para a liberdade. Ela estava deixando uma vida de vergonha, uma vida de condenação, e entrando numa nova vida de possibilidades, numa nova vida de oportunidades, que Cristo dá a qualquer pessoa que, como essa mulher, fica em silêncio total, esperando ouvir uma condenação, mas de alguma forma algo acontece no seu interior e ela recebe de Cristo perdão, reconciliação, salvação, oportunidade de recomeçar a sua vida novamente. Para finalizar, eu vou deixar dois links de duas músicas como um complemento a essa breve reflexão. É a música do Marcos Góes que se chama Vai e Não Peques Mais. E de outro link da banda Fruto Sagrado que se chama Superman. Para que vocês ouçam e sejam alimentados com essa música, com essa reflexão e com a conclusão dessa reflexão com essas duas canções, tá bom? Espero que essa reflexão tenha sido abençoador para a sua vida, como tem sido também para a minha vida, ok? Então, tchau, um abraço e em breve a gente se encontra de novo aqui em uma outra reflexão. Fica com Deus.